Senhoras e senhores, bem-vindos ao clube mais exclusivo do Brasil, o Clube dos Endividados. Não precisa pagar mensalidade, afinal você já está pagando juros. Aqui, o único cartão de sócio é o de crédito, e ele já vem estourado de fábrica. Ah, o cartão de crédito! Esse pequeno pedaço de plástico que brilha na sua carteira como se fosse a varinha mágica da fada madrinha. Você passa na maquininha, compra aquele celular novo, aquela pizza no fim do mês, aquele tênis que prometeu nunca comprar, e a vida parece um conto de fadas. Mas cuidado, em todo conto de fadas tem vilão. E no Brasil, o vilão veste terno, trabalha no banco e cobra juros que fariam até a agiota corar de vergonha. Você acha que o cartão é seu amigo? Não! Ele é só aquele colega falso que te convida para a festa, te deixa bêbado e depois some, deixando a conta inteira na sua mão. Você passa R$100, o banco cobra R$300 em 3 meses. E você ainda agradece achando que foi um bom negócio porque não pagou à vista. E quem nunca caiu na cilada do cheque especial? Ah, o cheque especial. Aquele presente de grego que o banco te oferece como se fosse uma ajudinha. Tá sem dinheiro? Usa aqui esse limite, é rapidinho, nem precisa pedir. Você usa, claro, afinal o boleto não espera. No mês seguinte descobre que o tal limite era, na verdade, um contrato vitalício com Lúcifer. Os juros são tão altos que dá vontade de pedir corda de rapel para subir até o saldo devedor. E os empréstimos? Esse é outro espetáculo à parte. Você pega um para pagar o cartão, outro para pagar o cheque especial, depois renegocia a dívida porque não conseguiu pagar nem o empréstimo que fez para pagar o empréstimo. De repente, você está vivendo num looping infinito, igual aquelas séries ruins da Netflix que nunca acabam. Só que aqui não tem botão de pular episódio. Endividado no Brasil, você descobre que sua vida não é dividida em meses, mas em parcelas. A cada 30 dias, você não pergunta quanto eu ganhei, mas sim quanto sobrou depois de pagar os juros. E a resposta, meu amigo, é quase sempre a mesma: nada. Absolutamente nada. Aliás, às vezes sobra até dívida nova. E a melhor parte: o Brasil transformou o endividamento em estilo de vida. Parcelar é praticamente uma religião nacional. Brasileiro não compra nada. Brasileiro financia. Televisão em 24 vezes. Celular em 36 vezes. Carro em 72 vezes. Se pudesse, a gente parcelava até o cafezinho na padaria em 12x sem juros. Mentira, sempre tem juros. Então prepare-se. Hoje vamos dar um passeio pelo parque temático mais assustador do país, mais aterrorizante que filme de terror japonês. O Parque das Dívidas Brasileiras, onde cada brinquedo é uma fatura atrasada, cada montanha-russa é o gráfico dos juros subindo, e cada susto é uma ligação do banco às 9h da manhã de um sábado. Bem-vindo, caro espectador. Sente-se, respire fundo e aproveite o espetáculo. Porque estar endividado no Brasil não é só um problema financeiro, é um estilo de vida forçado, uma comédia trágica em que o protagonista sempre paga o pato. E adivinha só, esse protagonista é você. O cartão de crédito é como aquele amigo que sempre te chama para sair, mas nunca paga a conta. Ele parece companheiro, está sempre ali no bolso, pronto para resolver qualquer aperto. Mas no fundo, é só um traidor de luxo, um Judas com chip. No começo, é uma relação de amor. Você desliza aquele plástico brilhante na maquininha e sente uma pontinha de poder. Parece até milionário. Compra roupa, paga o jantar, pede aquele delivery que não cabia no orçamento. Mas aí vem a fatura no fim do mês e a sensação é de que você acabou de receber um atestado de burrice. Porque os R$200 que você jurava ter gasto viraram R$1.200. E você nem lembra como. O mais engraçado é o limite. Ah, o limite. Esse conceito místico que o banco te dá só para brincar com a sua sanidade. O banco diz, seu limite é 5.000. Mas calma lá. Não é porque você tem que usar. É só para ele te assistir cair no abismo. É como dar uma corda e dizer, olha, você pode se enforcar até aqui, tá bom? E o mínimo da fatura? Essa é a cilada mais genial já criada na história da exploração financeira. O banco te oferece a chance de pagar só uma parte da fatura. Você pensa, ufa, me safei.
Mas na verdade, você só entrou no pior plano de assinatura da sua vida, porque ao pagar o mínimo, você não quita nada, só contrata um pacote vitalício de juros abusivos. É como pagar aluguel para morar numa dívida. A propaganda ainda te engana. Use o cartão de crédito e acumule pontos. Ah, os pontos. O brasileiro se endivida, perde noites de sono, paga juros absurdos, tudo em troca de uma batedeira de plástico ou uma passagem aérea que nunca consegue emitir. E se conseguir, a taxa de embarque é quase o preço de outra passagem. E vamos falar da sensação de ser aceito. Você passa o cartão na maquininha e ele aprova. É uma descarga de adrenalina, quase como ganhar na loteria. Agora, quando ele nega, meu amigo, é um vexame público. Parece que a maquininha gritou: atenção, clientes, este ser humano é um pobre coitado. E aí você disfarça. Ah, deve ser o chip que tá ruim. Não, não é o chip. É sua conta bancária implorando o ar. No fim das contas, o cartão não é um amigo, é um relacionamento abusivo. Ele te dá a falsa sensação de segurança, mas cada vez que você usa, se prende mais. É como namorar alguém que te bate, mas sempre volta com flores. Você sabe que faz mal, mas continua. E o mais cruel é que no Brasil, o cartão de crédito não é luxo, virou sobrevivência. As pessoas usam não para comprar supérfluo, mas para comprar comida, remédio, pagar conta de luz. Aquele pedaço de plástico não é só um item de consumo, é praticamente um cilindro de oxigênio. Só que cada respirada vem com taxa de juros embutida. Então sim, o cartão de crédito é um falso amigo. Ele sorri, te abraça, parece te ajudar, até que te empurra de um penhasco. E a queda é longa, dolorosa e, claro, com parcelas mensais. O cheque especial é o maior truque de mágica já inventado pelo sistema bancário brasileiro. Ele aparece na sua conta como se fosse um presente de Natal antecipado. Você olha o extrato e pensa: uau, tenho saldo. Mas não, meu amigo. Não é saldo. É uma armadilha. É como encontrar um pote de ouro no fim do arco-íris e depois descobrir que o ouro é pintado com spray dourado da 25 de março. O banco até fala bonito. Cheque especial é um crédito automático à sua disposição. Automático sim, igual veneno de cobra. Você usa uma vez e pronto. A picada já te deixou zonzo, e os juros começam a correr como maratonistas quenianos. É tão rápido que, se você piscar, já deve mais do que pagou. E o mais cruel é a psicologia por trás. O cheque especial não é oferecido como dívida, mas como limite extra, um bônus. É tipo aquele empurrãozinho que o demônio dá quando você tá na beira do abismo. Vai lá, usa só um pouquinho, depois você paga. Só que esse pouquinho é suficiente para te prender pelo resto da vida. Quer uma comparação? Usar cheque especial é como entrar num táxi em que o taxímetro começa rodando a 200 por hora. Você não andou nem um quarteirão, mas a corrida já deu R$ 50. E quando percebe, tá devendo o valor de uma viagem internacional, sem nem ter saído da cidade. Os bancos sabem disso, claro. Não é coincidência que o cheque especial esteja ali, prontinho piscando para você, como se fosse um botão de emergência. É o famoso pode usar se precisar, mas no fundo é um use para nunca mais sair daqui. Porque no Brasil, os juros do cheque especial são tão altos que fazem até a gravidade parecer baixa. E a propaganda é sempre a mesma. Cheque especial, aquele dinheiro a mais para quando você mais precisa. Parece até slogan de remédio milagroso. Mas a bula, se fosse sincera, diria: efeitos colaterais, estresse, ansiedade, noites sem dormir, aumento de pressão arterial, ódio ao banco e desejo de fugir do país. O pior é quando você usa o cheque especial para pagar outra dívida. Aí pronto, você oficializou seu contrato de escravidão com o sistema bancário. É como cavar um buraco para tapar outro, mas sem perceber que está sempre mais fundo. E sabe o que é mais sarcástico? Os bancos ainda fingem que estão te ajudando. Fazem aquele teatrinho. Queremos apoiar o cliente em momentos de dificuldade. Apoiar? Isso é apoio do mesmo jeito que um tubarão apoia o surfista na hora do ataque. No fim, o cheque especial é o maior golpe de mestre já aplicado na economia. Um recurso que parece socorro, mas é castigo.
Parece apoio, mas é armadilha. Parece liberdade, mas é grilhão. Ele não está ali para te salvar, mas para te manter sempre na coleira. Então, se você já caiu nessa, bem-vindo ao clube. O cheque especial não é especial. É só um jeito elegante de chamar você de trouxa e ainda cobrar caro por isso. Ah, os empréstimos. Essa verdadeira tábua de salvação de quem já está se afogando, mas que, na prática, é mais como jogar uma âncora no pescoço do náufrago. O banco te oferece com aquele sorriso simpático, dinheiro rápido, sem burocracia. E você pensa, agora vai, vou resolver minha vida. Só que, meu amigo, se fosse para resolver, o nome não seria empréstimo, seria milagre. O esquema é sempre o mesmo. Você pega um empréstimo para pagar a fatura atrasada do cartão. Aí, como não conseguiu pagar o empréstimo, pega outro empréstimo para pagar o primeiro. Depois renegocia o segundo para cobrir o terceiro. De repente, você já está no quinto empréstimo, com um calendário de pagamento que parece a agenda da NASA, cheio de datas e parcelas que nunca acabam. É a verdadeira novela mexicana, longa, dramática e cheia de sofrimento, mas sem final feliz. E o marketing em cima disso é genial. O banco adora colocar nomes fofos. Crédito consignado, empréstimo pessoal, crédito fácil. Fácil para quem? Para o banco, claro. Para você é só fácil se complicar. O consignado, por exemplo, é aquele em que o desconto já vem direto da sua folha de pagamento. Ou seja, você nem vê o dinheiro. O banco pega antes de você respirar. É como salário com pensão alimentícia. Chega e já vai embora. O mais irônico é que no Brasil existe até refinanciamento da dívida. Isso significa basicamente pegar uma dívida que já era ruim, jogar mais juros em cima, embrulhar bonito e dizer: agora tá novinha em folha. É tipo pegar comida estragada, colocar ketchup por cima e tentar convencer que virou gourmet. E claro, não podemos esquecer do famigerado empréstimo com garantia. Esse é um espetáculo à parte. Você coloca sua casa, seu carro ou até sua alma como garantia em troca de dinheiro rápido. Se não paga, o banco fica com tudo. É como brincar de roleta russa, mas com boleto. A bala sempre está no tambor e você sempre perde. O mais cruel é que, muitas vezes, o brasileiro não pega empréstimo para comprar luxo. Não é para trocar de carro ou fazer viagem internacional. É para pagar remédio, comida, escola do filho, aluguel. O sistema sabe disso e se aproveita, transformando necessidade básica em produto de alto lucro. É o capitalismo versão hardcore. Te vende oxigênio com juros. E quando você finalmente acha que conseguiu quitar tudo, descobre que não. A dívida foi só transferida de lugar. É como trocar de prisão. Saiu da cela 12 e foi para a cela 15. O uniforme é o mesmo, o carcereiro é o mesmo, e a liberdade continua sendo só uma lenda. No fim, o empréstimo é como aquele seriado ruim que ninguém pediu, mas que continua renovado por mais temporadas. Você não consegue cancelar, não consegue pular episódio e não consegue fugir do enredo. Só fica lá, sofrendo, assistindo a sua própria vida sendo devorada pelos juros. Então, meu caro, se você está preso no ciclo infinito dos empréstimos, não se engane. Você não está resolvendo nada. Só está assinando um contrato vitalício com a escravidão moderna. E o banqueiro, claro, aplaude de camarote. Viver endividado no Brasil é viver em parcelas. Você não paga, você divide. Você não compra, você parcela. Você não vive o presente, você financia o futuro. Aqui, até a esperança já vem em 12 vezes sem juros. Mentira, sempre tem juros. Brasileiro é especialista em transformar qualquer coisa em prestação. Televisão em 24 vezes, celular em 36 vezes, carro em 72 vezes. Se pudesse, a gente parcelava até o pastel da feira em 10 vezes no cartão. O banco até agradeceria. Afinal, nada é pequeno demais para virar dívida eterna. E o discurso é sempre o mesmo. É só uma parcelinha por mês. Ah, a famosa parcelinha. Essa é a palavra mais perigosa da língua portuguesa. Porque uma parcelinha somada a outra, mais outra, de repente virou o orçamento inteiro. Quando você vê, tá trabalhando não para viver,
mas para alimentar um Frankenstein de prestações. É engraçado como a vida do endividado passa a ser medida em boletos. Você não fala mais em datas comemorativas, não é Natal ou Carnaval. É dia do vencimento do cartão, data da fatura do empréstimo. Cada 30 dias é uma nova temporada do mesmo reality show. Quem vai ser pago esse mês e quem vai ser esquecido? E o pior é que a vida em parcelas cria ilusões. Você olha o preço à vista, 1.000 US, parcelado em 12 vezes de 150. Você pensa, ué, tá quase de graça. Não percebe que vai pagar 1.800 no final. Mas como o brasileiro é otimista, a gente finge que é promoção. Aliás, promoção é outra armadilha. Leve agora e pague só em março do ano que vem. Parece tentador, mas março chega rápido. E chega junto com mais 5 boletos que você tinha esquecido. Aí o que era alívio vira desespero. E vamos combinar, viver em parcelas é viver sem paz. Não existe fim. Você paga uma, nasce outra. É como cortar cabeça de hidra. Você mata uma dívida e aparecem mais 2. O banco é basicamente um criador de dívidas infinita. E você, claro, o cobaia fiel. A comédia trágica é que ninguém parcela porque quer. O brasileiro parcela porque precisa. Salário baixo, custo de vida alto, inflação correndo solta. A gente não divide só porque gosta, mas porque é a única forma de ter acesso ao básico. A vida parcelada é quase uma condição genética do trabalhador. E isso cria um paradoxo interessante. Ao mesmo tempo em que você compra algo, já sabe que não é seu. O celular parcelado ainda é do banco. A TV da sala ainda é do banco. Até a geladeira que guarda sua comida é do banco. No fim, você vive numa casa que parece sua, mas é basicamente um showroom da financeira. Viver de parcelas é como estar sempre correndo atrás do próprio rabo. Você nunca termina, nunca quita, nunca descansa. A vida vai passando em prestações e o único que recebe à vista é o banco, o seu esforço, seu suor e sua paciência. Se você está endividado no Brasil, parabéns! Você já comprou ingresso vitalício para o parque de diversões mais insano do mundo, a montanha-russa da ansiedade financeira. Só que ao contrário do Hopi Hari, aqui não tem fila, não tem segurança, não tem cinto de proteção. Você sobe, desce, gira de ponta cabeça e o único barulho que escuta é o do banco rindo no fundo. A rotina do endividado é um verdadeiro espetáculo de adrenalina. Cada vez que o celular toca com um número desconhecido, o coração dispara. Não é crush, não é parente distante, não é entrevista de emprego, é sempre o banco. E a conversa é sempre a mesma. Senhor, estamos ligando para lembrar que sua fatura está atrasada. Como se fosse possível esquecer. Como se o boleto não estivesse tatuado na sua alma. E não são só ligações. Tem SMS, WhatsApp, e-mails. O banco é mais presente na sua vida que família. Ele te dá bom dia, boa tarde, boa noite. E sempre lembrando do mesmo detalhe. Você deve. Se fosse amizade, seria obsessiva. Mas como é banco, é só cobrança legalizada. Cada virada de mês é como esperar o próximo looping da montanha-russa. Você sabe que vem, você sabe que vai ser dolorido, mas mesmo assim se surpreende. Porque não importa o quanto você se prepare, a fatura sempre vem maior do que o esperado. É como jogar roleta russa com 6 balas no tambor. Não tem como escapar. A ansiedade toma conta da rotina. Você abre o aplicativo do banco com medo, como quem abre exame de saúde. Vai ver o saldo e já se prepara psicologicamente para a tragédia. E quando aparece 0 euros disponível, você até suspira aliviado. Porque o pior é quando aparece negativo. É como o banco dizer, parabéns, você está devendo até o que não tem. E tem também a arte do esquecimento proposital. O endividado vira mestre em ignorar notificação. Aquele SMS do banco, finge que não viu. Aquele boleto que chegou por e-mail, caiu na caixa de spam. A ligação às 9 horas da manhã de sábado, você põe no silencioso e finge que ainda está dormindo. É um talento, uma habilidade de sobrevivência. Mas no fundo você sabe, fugir não resolve. A dívida não some porque você não atendeu o telefone.
É como tampar o sol com a peneira. O banco continua ali, firme e forte, esperando você cair mais um pouco. E a ansiedade não é só sobre hoje, mas sobre amanhã. O endividado nunca sabe o que vem. É viver no escuro, torcendo para que não falte dinheiro para o aluguel, para o gás, para o transporte. Cada imprevisto é uma bomba relógio. Se a geladeira quebra, se o pneu fura, se o filho fica doente, pronto. O castelo de cartas desmorona. No fim, a vida do endividado é isso. Um brinquedo radical que nunca termina. Não tem saída de emergência. Não tem botão de parar. Você entra na fila sem querer, sobe, desce, passa mal, mas continua ali preso, enquanto os bancos do camarote vendem pipoca a preço de ouro e aplaudem o show da sua agonia. Estar endividado no Brasil não é só um problema do presente, é um sequestro do futuro. É como se o banco fosse aquele vilão de filme que, não contente em levar sua carteira hoje, ainda te lembra que já pegou a carteira de amanhã também. Você não vive o agora, você vive um eterno adiantamento de tragédias. Quando você está no vermelho, planejar o futuro é piada. Esqueça viagens, casa própria, estabilidade. O máximo que você consegue planejar é qual dívida vai atrasar primeiro. É um jogo de prioridades macabro. Paga a luz ou paga o aluguel? Compra comida ou paga o cartão? Resolve o empréstimo ou compra o remédio? O futuro vira uma sucessão de escolhas impossíveis, em que você sempre sai perdendo. E o mais irônico é o discurso dos bancos. Estamos aqui para ajudar você a realizar seus sonhos. Sonhos? O máximo que você realiza é continuar acordado à noite, pensando em como vai pagar o próximo boleto. É insônia financiada em 48 vezes. O endividado vive hipotecando o amanhã. Você recebe o salário já sabendo que não é seu. Antes de cair na conta, já tem destino marcado. Banco. A grana nem chega a esquentar no aplicativo. É como ser funcionário do banco sem nem ter crachá. E sabe o que é mais cruel? Até quando você pensa em melhorar de vida, o sistema já tem uma forma de te prender. Quer fazer faculdade? Tem FIES. Quer comprar casa? Tem financiamento de 30 anos. Quer trocar de carro? Tem leasing. Tudo isso vendido como investimento, mas no fundo é só outra corrente, outro grilhão, outra forma de hipotecar o futuro. A aposentadoria, então, virou lenda urbana. O endividado não pensa em se aposentar, pensa em quando vai conseguir respirar. O sonho não é viajar pelo mundo, é conseguir chegar ao fim do mês sem renegociar mais uma vez a dívida. O futuro não é dourado, é sempre vermelho. Vermelho igual ao saldo da conta. E quando alguém fala de planejamento financeiro, dá vontade de rir. Como planejar se você já está devendo o amanhã, a semana que vem, o ano inteiro? Planejamento do endividado é só um calendário cheio de datas de vencimento. Não tem metas de crescimento, tem metas de sobrevivência. No fim, estar endividado no Brasil é isso. Viver aprisionado num presente eterno, sem futuro, sem perspectiva. É como se o amanhã fosse vendido em leilão e o banco já tivesse dado o lance vencedor. A vida vira um contrato de tempo indeterminado em que o único beneficiado é o credor. E talvez o mais trágico de tudo seja perceber que esse futuro hipotecado não é só individual, é coletivo. Milhões de brasileiros vivem assim, com os sonhos presos em parcelas, com a liberdade amarrada em contratos, com a esperança sendo sugada a cada juros cobrado. Resumindo, estar endividado no Brasil é viver um presente miserável, enquanto o futuro já está comprometido. É como se você fosse o único personagem de uma peça em que o desfecho já foi escrito. E spoiler, o final feliz não está no roteiro. Então, se você está endividado no Brasil, parabéns! Você já faz parte de um clube exclusivo. O clube que não precisa de carteirinha porque a cobrança já chega direto no seu CPF. É a comunidade mais numerosa do país. O país dos endividados anônimos. Só que aqui ninguém é anônimo. Todo banco sabe seu nome, seu endereço, sua renda e até o valor do seu limite estourado. O mais cruel é que a dívida não é só um número no extrato. Ela vira identidade. Você não é mais o João, a Maria, o Pedro.
Você passa a ser o inadimplente. É uma marca invisível que te persegue em todo lugar. Na fila do supermercado, quando escolhe o produto mais barato, no restaurante, quando olha só o prato executivo, no ônibus, quando pensa que devia estar de carro, mas o financiamento foi negado. É um fantasma que nunca vai embora, e não adianta tentar fugir. Você pode mudar de bairro, de cidade, até de país, mas a dívida sempre acha um jeito de viajar junto. É mais fiel que cachorro. Dorme com você, acorda com você, almoça junto, trabalha ao seu lado. A dívida é o relacionamento mais duradouro que muito brasileiro já teve. Os bancos, claro, são os maiores palhaços desse circo. Ou melhor, os donos do picadeiro. Vendem a ilusão de que você está sendo ajudado, quando na verdade estão te vendendo correntes novinhas em folha. Você pensa que está comprando tempo, mas na verdade está vendendo o seu. E o mais trágico é que a sociedade naturalizou isso. Ninguém mais estranha ouvir "tô endividado". Parece até status. Se você não deve, é porque não está participando do jogo. O Brasil transformou o endividamento em parte do pacote básico de cidadania. Documento, título de eleitor e boleto em atraso. É o tripé da vida adulta. Então, no fim, estar endividado no Brasil é mais do que uma condição financeira. É quase uma vocação nacional. É viver um eterno reality show econômico, onde cada episódio termina do mesmo jeito, com mais juros, mais cobranças e menos esperança. E você, que achou que estava comprando um celular novo, um sofá novo, uma geladeira, na verdade comprou o quê? Comprou o ingresso para o espetáculo da dívida eterna. Um espetáculo que não tem intervalo, não tem fim. E o ingresso, adivinha? Você paga todo mês com juros. Mas olha, tem uma boa notícia. A palhaçada continua sendo de graça. Só a dívida mesmo que custa os olhos da cara. Então, parabéns de novo. Você não é só endividado. Você é protagonista do maior show de horrores financeiros do mundo, o Brasil.